eu tenho como premissa que na voz cantada, na voz falada, na comunicação, tudo isso que a gente está conversando aqui, nós precisamos encontrar essa nossa voz autêntica. E aqui, o voz, nesse caso, abrange um sentido não somente literal da voz, mas a voz autêntica que te mobiliza. A gente tem muitos episódios aqui que falam especificamente de música, de influenciadores. Queria falar para essa galera que muitas vezes fala, precisa procurar um fono, tipo os cantores. Como que é o trabalho de um fono com cantores ou influenciadores, assim? O que que você vai identificar, o que que você vai fazer? Você vai mandar ele cantar e aí você vai identificar problemas? Como que é? Às vezes até recomendam antes de procurar um professor de canto. Você precisa falar com o fono. Eu já vi algumas pessoas falando disso. Em algumas situações, realmente pode partir do trabalho fonoaudiológico, mas aqui, em geral, o trabalho ele é interdisciplinar. Existe até, às vezes as pessoas confundem os limites do trabalho do fonoaudiólogo com o trabalho do professor de canto, agora falando especificamente do canto, né, da voz cantada, a gente saiu aqui um pouco da oratória. E aí vou trazer mais uma metáfora que ela é bastante emblemática na nossa área, na área do canto, para a gente entender o professor de canto e o fonoaudiólogo, as funções desses dois profissionais junto ao cantor. No futebol, existe o preparador físico e existe o técnico. Sim. São atuações diferentes. O preparador físico ele vai trabalhar com aquele físico, aquela musculatura para que esteja apta, essa musculatura, para jogar. Sim. E para exercer a técnica. Exercer a técnica que vai ser oferecida pelo técnico ali, que ele vai pensar nas jogadas e tudo mais. Trazendo para a voz cantada. O fonoaudiólogo, ele prepara a musculatura do cantor. Ele melhora o condicionamento desse cantor, condicionamento vocal, muscular. Ele trabalha com uma possível reabilitação no caso de uma lesão, de uma alteração de voz, de uma dificuldade. E o professor de canto, ele vai atuar desse aspecto mais estético da voz. Ele vai trabalhar afinação, ele vai trabalhar os diferentes gêneros musicais, como é que esse indivíduo vai ajustar a voz, como é que ele vai fazer um drive, por exemplo, um vocal diferente. E na prática, nós conversamos muito essas duas áreas. Eu preciso do trabalho do professor de canto, assim como eu estou aqui à disposição para poder atuar junto a esse profissional em prol desse cantor. Mas, tipo assim, a pessoa tem um problema de dicção. E isso aí vai cair para você. Aí cai para mim. Aí já vai cair para mim. Problemas na dicção, problemas vocais, problemas na respiração, ou mesmo aprimoramento. Eu já canto e eu gostaria de aprimorar. Eu percebo que agora, sei lá, a minha demanda, eu comecei a fazer muito show. Fazer 30 shows por mês. E aí eu tô sentindo que a minha voz tá cansada, não tô dando conta, lá pela terceira, quarta música eu já não tô conseguindo cantar direito, o que que tá acontecendo? A gente vai olhar para isso. E claro, avaliação para poder compreender quais são os aspectos a serem desenvolvidos. Em geral, eu vou trabalhar com esse cantor um roteiro, um treinamento. Igual a gente vai na academia e treina a musculatura para fortalecer, a gente treina a musculatura vocal para fortalecer também. Vai passar os exercícios lá de... Vou passar os exercícios, um bom roteiro de aquecimento vocal, essa pessoa se preparar antes de entrar no palco. E isso também vale para a voz falada. Influenciadores, pessoas que vão gravar conteúdo, que falam o dia inteiro e que percebe que lá pelo meio do dia já está raspando a garganta. Tudo isso é demanda para o fonoaudiólogo. Legal. Mesmo que essa pessoa não tenha dificuldades do ponto de vista da oratória. Mas ela tem uma questão vocal. Mas é comum pegar artistas, cantores assim que tem uma oratória péssima? Porque às vezes o cara toca muito, dá um microfone para ele falar 2 minutos com a plateia e o cara se embanana todo. Interessante a tua pergunta. Porque depois que eu acabei direcionando mais o meu trabalho para esse campo da comunicação e oratória, eu passei a atender menos cantores
na voz. Uhum. E alguns eu comecei a atender mais para trabalhar a performance. Performance da fala, da oratória. Sim, surge uma outra demanda, né? Outra demanda. Uhum. E não que seja uma regra, né? Mas apareceram figuras ali. Olha, Camila, eu sei cantar, tá? A condução, essa conexão. Mas sabe que a rede social nesse ponto até ajuda. Porque esse profissional, ele tá sempre, ou o que realmente, né, desenvolve isso na rede social, ele tá com contato com o público, ele já tá gerando essa conexão. Uhum. Na pandemia, nós tivemos isso muito com as lives, então, mesmo o profissional que não fazia isso antes passou a fazer, passou a ter mais lives, está mais presente ali no contato com esse público, e isso também, essa exposição, essa bagagem também vai ajudando esse indivíduo a se moldar. Mas você dá alguma orientação assim de seja autêntico? Porque um estudo de caso aqui. Recentemente, eu te contei, né, que eu quero aprender a cantar, eu já contei essa história aqui algumas vezes, eu vou fazer aí um processo. E eu postei um vídeo cantando. Escolhi uma música lá, dei uma estudada e postei, sabendo que não estava bom. Não, perdi a vergonha e postei. E assim, choveu a galera elogiando, alguns criticando também, né, os mais próximos, não. Ele olhou para você. E assim, independente do que veio, mas assim, teve muito engajamento. E aí o que eu percebi, até fiz uma postagem depois, é assim, foi autêntico. Tipo, eu não me preocupei se tava bom ou não. Tipo, a minha quebra ali foi, postar. Só o postar pra mim já foi uma puta dificuldade, sabendo que não tá bom da forma que eu quero que esteja. Então, eu tirei uma reflexão disso tudo que, assim, eu fui autêntico. E a galera se identificou. Você já respondeu, é isso mesmo. Eu tenho como premissa que na voz cantada, na voz falada, na comunicação, tudo isso que a gente está conversando aqui, nós precisamos encontrar essa nossa voz autêntica. E aqui, o voz, nesse caso, abrange um sentido não somente literal da voz, mas a voz autêntica que te mobiliza. Porque, claro, nós temos referências, tanto na fala quanto no canto, nós temos referências de figuras que admiramos, pessoas que você fala, puxa, nossa, essa pessoa fala de um jeito tão bacana, e se eu experimentar usar esse tipo de ajuste, deixa eu ver como é que fica na minha fala, mas nós somos o resultado, ou deveríamos ser, o resultado de todas essas nossas referências. Sim. Os modelos que tivemos ao longo da vida. E aí, quando a gente começa a se construir, é que é o interessante, porque aí você se destaca pelo que é seu. E o que é seu é o resultado de tudo isso. Então não dá para você ser muito plástico. Você pode ver, por exemplo, intérpretes na música que são super afinados, que vai muito bem, mas aquela pessoa, sei lá, que faz um cover de algum cantor famoso, muito bonito, nossa, fez igualzinho, mas sabe, já sentiram assim? Tem umas pessoas que você vê e fala, bonito, interessante, fez igual o cantor lá, mas Não conectou. Faltou um brilho. faltou um brilho ali. E na minha Talvez avaliação... seja um sorriso, copiou. Sim. Então, a autenticidade... E aqui, nesse teu relato, você traz vários elementos importantes. Você abraçou a sua vulnerabilidade, tomou essa coragem e postou um vídeo. Esse é um primeiro ponto. Ao fazer isso, no estágio em que você estava, você adotou e foi, as pessoas viram essa autenticidade em você e viram essa humanidade em você. Acho que isso é interessante da gente falar, não só na voz cantada, mas na fala também. Enxergar a humanidade no outro. É, que a gente fica querendo postar tudo muito certinho, né? Exato. E volta um pouco na história que você falou agora, da construção, né? Não dá pra sair daqui e vir pra cá. Tem que vir devagarzinho. É Isso aí tipo, do foi nada, um apareceu, passo. né? Apareceu o Muito bacana. Pavarotti, de repente. Foi bacana, eu tirei onda, com certeza, porque tava ruim, mas maravilhoso. Você subiu um degrau. vamos Exato. dizer. É, e aí eu, daqui a um mês, quando eu aprender... Ah, tô zoando. Já tá se comprometendo Estamos aqui. aguardando. 3 meses eu falei. 3 meses, falou há 3 meses atrás. Não, 3 Vamos lá, meses vai ser uma vamos pequena botar em evolução, prática. mas eu acredito que eu vou conseguir uma evolução em 3 meses, porque eu vou me comprometer.
Mas eu vou ter um comparativo de antes e depois, né? Sim, isso é ótimo. Essa pequena exposição. Vou te dar um exemplo que não é da comunicação, mas que também é emblemático. Dança. Sempre gostei de dançar. Quando eu era criança, eu fiz jazz, balé, ginástica rítmica, todas essas coisas. Minha mãe colocava nessas coisas todas aí, eu fazia. Parou na infância. 12 anos no máximo, já não estava fazendo isso, fui para outros caminhos. Uhum. Agora que eu resolvi, Ah, que legal. um belo dia, nem sei se foi pré ou pós-pandemia, esse período é meio nebuloso pra gente, né? Sim. Mas eu estava tentando buscar algumas formas de voltar a trabalhar meu corpo. Acho que foi logo depois da pandemia, agora pensando bem. Porque aí a gente ficou muito parado e tal. Falei, gente, quer saber? Tá difícil de ficar certinha na academia e tal. Vou dançar. Fazer algo que eu gosto. Fazer uma coisa que, né? Faz muitas décadas que eu não faço. Tem uma escola de dança pertinho de casa. Então eu fui lá. Vou lá. E, gente, nós temos uma memória muscular, ok, mas é muito tempo, né? Certeza. Então, coordenação. Eu fui fazer aula de hip hop, Ó. que eu nunca tinha feito. Então, eu me matriculei no hip hop e no jazz. Jazz, ainda falei, beleza, fazia jazz. Chegou lá, Outra eu época. nunca tinha feito na minha vida, assim. Falei, gente, o corpo já é outro, a flexibilidade, o alongamento já é outro. Então, assim, gente, primeiro dia, eu quase saí chorando de lá. Eu não vou conseguir fazer esse negócio. Tá todo mundo indo pra cá, eu tô indo pra lá, né? E aí, um belo dia, eu falei, você quer saber? Eu vou gravar esse negócio aqui. Do jeito que eu tiver. Coloquei pra gravar e... do nada, coloquei lá no meu perfil. Postou. Coloquei lá nos stories. Uhum. Choveu de comentário, choveu de resposta, choveu. Que legal e não sei o quê. Porque é isso. A pessoa vê a humanidade em você, ela se espelha em você. Se conecta. Olha, Camila com 40, ela tá ali começando aula de dança, de hip hop. Dá uma quebra de contraste ali, uma quebra, na verdade, de expectativa. Como assim, né? A fono, cá me disse, tá dançando hip hop com calça larga e cropped. Então, isso também traz uma leveza. Isso comunica muito. Sim. Comunica algo sobre nós. E isso nos mostra também vulneráveis. Como todos somos. Humanos como todos somos. E eu fico muito nessa tecla porque isso é bastante real na comunicação. A gente tem muito medo de errar. A gente tem medo de esquecer o que vai dizer. A gente tem medo de ficar diante da pessoa e a pessoa avaliar o que estamos dizendo, se tem valor, se não tem valor. E isso nos engessa. E tem muita gente também que quer ser o espertão da história, né? Fica o tempo todo contando vantagem. O cara tá no discurso ali, você fala, você é foda mesmo, hein? Você só fala bem de Esse é bom de oratória. Né? Mas eu não sei até que ponto é bom, porque assim, quando você fica repetindo muitas vezes que você quer passar uma mensagem ali de que você é o cara bom, automaticamente você perde credibilidade. Você olha e fala assim, peraí, será que esse cara é bom mesmo? Ou é só uma fragilidade psicológica? Exato. Por que você tem essa sensação? Isso é algo interessante da gente pensar. Do cara que fica falando que ele é bom? O cara fala o tempo todo que é bom, que tudo que ele fez deu certo, a maneira dele, e você fala, pô, e aí? Por mais que ele tenha uma ótima oratória, por que gera esse desconforto, essa desconfiança na gente? Eu acho que quando você quer exaltar muito um ponto, é porque no final das contas é uma fragilidade, né? Porque não é humano. É. Quem que tem uma história de sucesso do começo ao fim da vida? Exato. Então a pessoa que tem que quer mostrar só esse lado super venci na vida em tantos pontos, né? Não tive problema, sou super-homem, gera um estranhamento na gente. Porque isso não conecta. É o que a gente chama de arrogância, pedantismo, sei lá. Mas em termos de percepção, poxa, ele fez tudo isso mesmo, não teve um tropeção? Isso é bom mesmo. É bom, hein, filho? Dá a receita aí. É isso aí. Se você gostou desse episódio, com certeza vai gostar do episódio completo. Descubra aí como destravar a sua comunicação. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e ative o sininho. Valeu, até o próximo Plugado.